Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, me dou boas-vindas, é claro. E aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Quantas e quantas pessoas chegam no meu canal e dizem: Dr. Paulo, preciso fazer um Ho'oponopono. Qual o motivo? Eu tenho uma discussão em família, briga em família, desacordo em família. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque geralmente é extremamente comum a gente ter discussões, desencontros dentro do nosso seio familiar. Um pensa de um jeito, um pensa do outro. Embora todo mundo pensa um pouco diferente, as pessoas são muito bem parecidas, né? Então, o que eu preciso fazer? É tentar usar uma diplomacia para acertar as coisas dentro de família. Tem pessoas que se afastam, dão um tempo, tem pessoas que tentam entender o que está acontecendo. E uma das raízes mais profundas dos desencontros de família é quando a gente começa a mudar o nosso comportamento. E o vídeo de hoje é sobre isso. Imagina o seguinte, eu vou te dar uma imagem para você avaliar. Talvez você até acredite que essa história, essa imagem, seja muito parecida com você. Imagina o seguinte, você depois dos 50, 60 anos de idade, você sempre foi uma pessoa com um comportamento. E olha o comportamento como que é. Durante 50, 60 anos, você foi aquela pessoa que na família era aquela pessoa, sabe? A pessoa do sim. A pessoa que sempre falou sim para tudo. Sempre deixava de fazer as suas coisas para ir colaborar, ajudar no grupo. Você colocava um pouquinho lá para trás e se colocava as pessoas aqui lá na frente, para as necessidades das pessoas. Então sempre estou prontificada. Precisava de alguma coisa que está dentro aí do seu limite? Sim, você ajudava. Passou do limite? Não tem problema, eu ajudo do mesmo jeito. Tem gente muitas vezes que faz muitas dívidas porque não consegue dizer não para ajudar. E ajuda irmão, ajuda sobrinho, ajuda primo, ajuda uma imensidão de pessoas. Acabam se enrolando completamente, mas elas estão lá. Então, esse é o cenário, né? O cenário daquela pessoa que sempre está querendo contribuir. Quais são os fatores que levam a pessoa a ser assim? Dezenas de fatores. Eu posso ficar aqui até amanhã falando de inúmeros fatores que faz com que a pessoa tenha esse tipo de comportamento. E esse comportamento pode ser até um comportamento da própria família, né? Um comportamento ancestral. Tem vários fatores. A gente vai falar de alguns. Mas o importante é criar esse entendimento de como que a pessoa é dentro da família. Como ela se coloca lá atrás para as outras pessoas. Isso emocionalmente. Às vezes ela quer dizer um não, mas ela não consegue. E se ela diz o não, presta bem atenção, se ela diz o não, de uma forma até um pouco mascarada, ela se sente culpada. E aí ela volta e faz o sim para a pessoa. Parece algo similar ao que você passa? Analisa. Então, Dr. Paulo, eu tenho culpa mesmo. Às vezes eu faço alguma coisa, não me conectei, não dei o que a pessoa queria, e eu me sinto culpado, vou lá, faço. Muito bem. Isso é para filho, para todos os familiares. Até para colegas de trabalho. Até na empresa com o chefe. Sou aquela pessoa que está sempre à disposição de todo mundo. E isso, muitas vezes, cria uma identidade da pessoa. Ah, olha a Maria lá, que ela é a Maria do sim. Ela fala sim para tudo. Ou seja, cria um rótulo para você. Agora imagina você nesse sistema, para o teu companheiro, para a tua companheira, para o que for, durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, a família 40, 50 anos. Como que você é rotulada? A Maria do sim. É isso aí. Ah, vai pedir para tua tia, vai pedir para tua irmã, vai pedir para tua mãe, vai pedir... É você. Eu paro o que estou fazendo por você. Eu faço tudo para você.
tudo bem, já criamos essa ideia, ok? Será que você é assim? Ah, então, doutor Paulo, eu fui assim. Porque hoje eu consigo pensar um pouco mais em mim. Muito bem. Aí o que acontece? A Maria do Sim, ela vai lá e começa a falar não. Chega uma pessoa, ela, não. Chega, não posso, não dá. E ela é bem taxativa. E as pessoas começam a estranhar. As pessoas olham para Maria do Sim e falam, não é possível, não é? Essa não é minha mãe. Minha mãe nunca foi assim. Essa não é minha filha nunca foi assim. Essa não é a tia que a gente conhece, nunca ela fez isso. Essa não é minha esposa, ela não é, nunca foi assim. Essa não, na empresa não, essa não é nossa amiga de trabalho, nunca ela fez isso. Já começa a causar estranheza. E aí a mudança que ela fez começa a gerar, ao invés de bons frutos, guerra. É uma guerra, essa que é a verdade. Doutor Paulo, mas eu mudei. Eu tenho todo o direito de falar não. Perfeito, eu concordo plenamente. Inclusive demorou muito para você chegar nesse ponto. Mas chegou. Ok? Se chegou, excelente. Só que tem uma transição. E é o que as pessoas hoje, elas não estão entendendo. Elas geralmente falam assim, agora, faz a reunião da família, chama todos os familiares, chama os colegas de trabalho, chefe, chama todo mundo, parece que coloca todo mundo no auditório e fala assim, agora eu não sou mais a Maria do Sim, depois de 50, 60 anos. Agora eu sou a Maria do Não. Vocês vão ter que me engolir. É isso aí. Eu não quero nem saber. Eu vou me colocar em primeiro lugar. E aí a guerra está instalada, né? Então, de repente, você tem o caos instalado. Foi feita uma transição? Não. 50, 60 anos você conhece aquela pessoa daquele jeito, de repente a pessoa está de outro? Como que eu vou lidar com isso? E outra, as pessoas que estavam ganhando alguma coisa com tudo isso, como que elas vão lidar com a nova Maria? Concorda? Não é algo complexo? Não gera conflito? Gera conflito. E é por isso que muita gente chega para mim e fala, doutor Paulo, preciso fazer um Ho'oponopono porque eu estou em conflito. Mas o que aconteceu? O meu namorado, minha família, etc. É o que acontece. Então hoje eu parei aqui para passar uma informação importante. Toda mudança que a gente tem de estrutura, a gente precisa fazer aos poucos. Você passou uma vida inteira sendo de um jeito. Eu vou dar um exemplo para você entender como essa migração de um estado para o outro pode fazer de uma certa forma diplomática. Colocar você em primeiro plano, no começo da fila, não sempre lá no final, né? Mas eu sempre falo que as coisas não são 8 ou 80. Tudo que é 8 ou 80 não vai dar certo na tua vida. Ou seja, tudo ou nada. Você tem que perceber isso claramente. Tudo na minha vida que for tudo ou nada, ou seja, os extremos, não vai funcionar. Se eu era a Maria do Sim, de repente agora eu sou a Maria do Não, pronto, você só mudou o rótulo. Você não é a Maria do equilíbrio. E o equilíbrio é importante. O meio sempre foi importante para qualquer situação. Tenho medo. Se eu tenho medo extremo é uma coisa, se eu não tenho medo nenhum é outra. Completamente incoerentes os dois pontos. Sempre os opostos. Sempre tudo aquilo, oposição um ao outro, nos extremos, não é saudável. O meio, o centro é saudável. Deu para entender? Pelo menos aqui, nas emoções, relacionamentos humanos. Então, precisa ficar bem claro, né? Que eu preciso fazer uma transição, mas de forma diplomática. Tem momentos que eu vou ter que falar sim, mesmo a contragosto? Sim, claro. Existe essa possibilidade, óbvio, né? Porque a gente precisa criar uma diplomacia, um bom relacionamento. Então, às vezes eu vou falar sim para algumas coisas que dentro de mim, sabe, eu não estou querendo, né? Mas eu vejo que é importante eu falar isso. Você sabe como que é o nome disso? Isso se chama renúncia. Eu sempre falo que dentro do relacionamento, por exemplo, de casal, a renúncia é importante.
Mas ela não pode ser renunciada por só uma pessoa. Porque se eu renuncio, só eu renuncio, de repente eu estou me omitindo, eu estou me permitindo, e o outro, é claro, ele começa a perceber isso e começa a controlar. Esse é os desequilíbrios que nós temos em relacionamento. Então, é interessante a gente chegar num ponto dentro do relacionamento e permitir? Sim, em alguns momentos sim. Mas não constantemente. Por isso que eu falo, é tudo equilíbrio, né? Vou renunciar? Sim, mas eu vivi uma vida de renúncia do começo ao fim. De repente eu chego numa certa maturidade, eu começo a questionar a minha vida, eu sempre começo a falar assim, eu estou arrependida, né? Frustrada comigo mesmo. Que muitas pessoas chegam assim. Frustrado porque eu sempre falei sim. Sempre cuidei dos outros. Quantas e quantas pessoas, principalmente mulheres, porque é meu grupo, né, de trabalho, chegam completamente frustradas. Por quê? Cuidou do marido, cuidou dos filhos, cuidou da sogra, cuidou da mãe, mas ela não se cuidou. Ela se colocou lá para trás. Só que de repente ela joga tudo para cima e ela quer começar a cuidar de si e largar a mão de tudo. Não é assim que funciona. Faltou o quê? A transição inteligente. Então, para dizer não, eu posso fazer de uma forma amorosa, solucionadora. A gente tem até curso para isso. Vai lá no nosso canal no WhatsApp, no dia 10 começa o curso Diga Não Amorosamente, onde você encontra sua autoconfiança, você faz é um curso de autoconhecimento, é prático, você descobre por que você fala sim. Por quê? Porque cada um tem o seu motivo. Eu quero ser aceita, eu quero ser uma pessoa que estou sempre mais ligada às outras pessoas, eu quero ser a boazinha, eu quero ser agradecida, eu quero alguma coisa em troca. Tem várias questões. Várias questões. Né? Isso não tira o mérito da intenção, só que está sendo feito da forma errada. Porque querer ajudar, querer colaborar, participar, isso é natural nosso, né? A maioria das pessoas, fora o grupo dos egoístas, eles querem ajudar. Agora, de repente, eu já vi que esse modelo está extrapolando, eu preciso começar a falar não para algumas situações. O não, muitas vezes, é mais amoroso que o sim. Fala um não para o filho, em uma determinada situação, eu tenho certeza que você está colaborando muito mais do que se você falasse um sim. Às vezes, num sim, você está tirando toda uma responsabilidade. Você está enfraquecendo um filho, por exemplo. Um relacionamento, sabe aquela... Vou falar do nosso público. Sabe aquela mulher que fala sim, que toma a frente de tudo? Ela tem um exagero do sim, ó. É a pessoa que sempre está no comando. E aí ela não deixa o outro. Então o outro se torna submisso. O outro fala o não. Olha lá, não, não, não. Deu para entender? Então a gente precisa tomar cuidado com esse uso do sim e do não. Não criar guerra dentro de nós para criar paz lá fora. Embora em alguns momentos a renúncia seja importante. Ok? Agora, a gente precisa, isso é um problema de comportamento meu. Tá? Eu estou tentando, tem muita gente que, por exemplo, fala assim, para não brigar, eu escuto muito isso, depois dos 50 anos principalmente, para não brigar, para não discutir, para não criar caos, eu falo sim. E ela fala 1, 2, 3, ela pisa em ovos. Então ela está criando uma atmosfera que para ela está sendo péssimo, né? Eu não posso me expressar, eu não posso dar minha opinião, eu não posso ser uma pessoa que pensa diferente do meio, do grupo. Por que não? Porque a única coisa que precisa imperar dentro da família, além do amor, é o respeito. Se não tem respeito, você não tem união. Isso é bem claro. Respeito é fundamental para qualquer tipo de pessoa. Enquanto você tiver aqui no pensamento as coisas, o respeito é necessário. Na ação, se o pensamento foi respeitado, a ação é positiva. Então, a gente precisa ter essa clareza e fazer essa migração do não para do sim, né, da pessoa do sim para o não, precisa ser feita devagar. Um momento eu falo não, o outro eu falo não, mas eu vou buscar uma solução. Preciso saber o motivo que eu vou falar não.
Por exemplo, vou emprestar um dinheiro. Eu não tenho, mas eu vou lá no banco, tiro dinheiro, vou pagar juros e empresto. Então, eu estou me lesando. Eu estou fazendo o pior para mim. Porque a responsabilidade vai ficar comigo, às vezes o outro não paga, eu vou ter que pagar. Concorda comigo? A intenção é boa de ajudar. Então, preciso analisar perfeitamente se o meu sistema, e sim, não está me prejudicando. A partir do momento que está me prejudicando, ele está sendo saudável, nem para mim, nem para o outro. Tirar a responsabilidade do outro, falando sim para o outro toda hora, você está enfraquecendo o outro. Você está tirando a responsabilidade do outro e trazendo a responsabilidade dele enfraquecer, dele não ter autoconfiança, não conseguir lidar com as situações. Você está pegando essa responsabilidade para você. Está ajudando? Aparentemente sim, mas não está ajudando. E a gente precisa entender que cada um ele tem o seu movimento. O que significa o movimento, Paulo? É assim. Perceba bem. Hoje, eu estou aqui no canal, eu aprendo tanta coisa nova, eu coloco em prática. Não podemos buscar conflito com isso, certo? Mas também eu não preciso ficar puxando todas as pessoas para seguir o meu caminho. Concorda comigo? Então eu preciso encaixar aquilo que eu aprendo de uma forma ponderada na minha realidade, naquilo que eu vivo. Estão falando não? Estamos. Vem aprender a falar não. De uma forma sadia, saudável. Não dessa forma precipitada e com guerra. Ninguém quer uma batalha na tua vida, né? Concorda comigo? Então eu vou dar um exemplo. Tem uma jovem que chegou para mim e falou assim: Dr. Paulo, eu quero acabar com o meu relacionamento. Eu falei assim, mas o que aconteceu? E ela era casada, já fazia 7, 8 anos. Não, Dr. Paulo, então. Veja bem, Dr. Paulo, eu aprendi no Reiki. Aí ela falou do Reiki. Ela começou o Reiki. E o Reiki foi maravilhoso, e o Reiki é espiritual, e o Reiki... Ela falou muito bem do Reiki, que realmente é tudo isso. Quando a pessoa, ela pega a filosofia, ela aprende a filosofia e coloca essa filosofia em prática, ela cresce, né? Todas as nossas terapias, quando a pessoa pega a filosofia e pratica, aí ela dá um salto na consciência. Então eu aprendi Reiki, e aí eu vejo o meu marido é materialista, só pensa em dinheiro. Eu tô no espiritual. E ele está no material. E eu mostro para ele as coisas, ele não dá valor. Aí eu olho e falo assim, mas espera aí. Eu vou me separar. Pôs na cabeça isso. Deixa eu te entender. Então, você vai separar-se por causa do Reiki. Não, tropa, não é por causa do Reiki, é porque a pessoa é materialista. Mas espera aí. Antes de você, e aí as perguntas-chave para dar uma apertada na pessoa. Antes de você chegar aqui, no estado que você está hoje, atual, espiritualizada, né? Espiritualizada. Como que você era antes? Aí a pessoa desmonta, né? Você era parecida com teu marido? Então, né, doutor Paulo? É o quê? Eu acho que eu era... É o quê? Eu era materialista. Muito bem. Você deu um salto, saiu para o teu momento. Você amadureceu. Você é a laranja na árvore que amadureceu. Rápido. Para o seu momento, né? O outro não. A laranja está lá. Ele ainda não amadureceu aquele aspecto. Então, se você é uma pessoa espiritual, se é uma pessoa da filosofia, Reiki, você tem que entender, tem que ter paciência, formular a ideia de que cada um tem o seu caminho, seu plano de vida, o seu momento de amadurecer. O que você está fazendo é completamente em desacordo com a filosofia. Aí caiu a ficha para ela. Ou seja, como que eu vou mudar outra pessoa? Você tem que ter o tempo dela. E eu vou impor as minhas mudanças. Deu para entender? Então isso se encaixa muito com o nosso não. Eu falei uma vida inteira, sim, 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 sim. De repente, eu mudei e todo mundo tem que me aceitar. Peraí, eu estou em grupo. Então, vamos com calma, né? Dá um tempo para as pessoas assimilarem a Maria.
do não agora, mas um não saudável, como eu falei, um não diplomático, um não saudável, um não solucionador. A gente precisa começar a entender isso. Senão você vai começar a trilhar por um caminho que você está buscando autoconhecimento, só que, peraí, o que ele está me trazendo? Ao invés de te trazer o despertar da consciência, a melhoria, você está criando confusão. E aí você vai se retraindo. Vai se retraindo, vai se isolando. Vai se isolando. Por quê? Porque você não aceita mais as pessoas e as pessoas não aceitam mais você. Deu para entender? Então é positivo tudo isso, mas da maneira certa a ser feito. Por isso que a gente até criou um curso. Quem é que tem um curso de Diga Não Amorosamente? Procura aí na internet. Procura no Google. Quem tem um curso para dizer não? Ninguém. Mas por que não tem? Porque ninguém explica que existe uma necessidade de fazer da maneira certa, não da maneira errada. A maneira errada é que todo mundo faz. Criar briga, discussão, desavença. Então você tirou a guerra que estava dentro de você aqui, colocou lá para fora, para sentir paz. Mas espera, você está sentindo paz assim? Não, porque a guerra agora está lá fora. Pronto, não funcionou. Então você tem que fazer uma paz com você aqui dentro e uma paz com você lá fora. É duas questões importantes. Deu para entender? Então hoje o vídeo foi para isso, né? Até faz parte da filosofia do Ho'oponopono. Que o Ho'oponopono, ele é reconciliação. E quando a gente fala de reconciliação, a gente fala de família, a gente fala de aprender a renunciar no ponto certo, a dizer sim no ponto certo, a dizer não no ponto certo, no equilíbrio. Feito isso, nossa vida com os relacionamentos flui. Porque nossa vida é relacionamento, prosperidade e espiritualidade. Pode analisar bem. Esses são os três fatores mais predominantes da nossa vida, né? E o emocional, que a gente precisa trabalhar. Autoestima, autoconfiança, nossa criança interior, os problemas de infância. A gente precisa trabalhar isso daí. Senão não temos uma vida saudável. Se você, por exemplo, não faz um curso de cura da criança interior, você deixa dentro de você rejeição, abandono. São coisas que ficam lá, sabe, tirando o brilho da tua vida. Então, eu preciso me esmerar nessas áreas, trabalhar essas áreas. É bem claro, né? Começo a entender que, peraí, eu posso falar não, mas de uma maneira melhor. Esse é o fundamento nosso. Sem levar o atrito, a discussão. Dá para fazer isso. Então, segue as dicas de hoje. O vídeo um pouquinho comprido, mas é para as pessoas entenderem, né? Que eu estou em evolução, mas não é assim, todo mundo tem que me engolir. Eu estou em evolução, eu vivo em grupo. Se eu vivo sozinho, não tem problema. Você evolui do jeito que você quiser. Mas se eu estou em grupo eu me relaciono, e às vezes esses relacionamentos podem, ao invés de trazer o melhor, trazer o pior. Então eu preciso, né, dessa ponderação. E é até bom, né? Porque eu saio dos extremos e eu vou para o meio. Esse é o caminho do meio. Então, agradeço a tua presença aqui no canal. Espero que você tenha absorvido, né, essas dicas de hoje. E vem participar do nosso canal WhatsApp. Você viu o número aqui embaixo? Entra lá. Semana que vem tem, assim, mensagens incríveis. Essa semana nós falamos de muitas coisas. Inclusive nós falamos agora na sexta-feira sobre sabotadores. Então vem participar, vem crescer, vem melhorar. Agradeço a tua presença. Encontro você no próximo vídeo ou lá no nosso canal WhatsApp. Aloha!
Música